Washington subitamente apoia a Ucrânia e isso já atinge o Kremlin. Trump está cada vez mais do lado da Ucrânia e em Moscou já falam em pânico. A mídia ocidental está soando o alarme. Nos Estados Unidos, a visão sobre a guerra muda e o papel de mediador neutro de Washington ruiu. Mas o principal é que Trump está chocado com os ataques ucranianos à Rússia e já admite sua força. Seria esta uma mudança real dos Estados Unidos em favor de Kiev? E por que o Kremlin não consegue mais esconder o nervosismo? Contarei todos os detalhes em um instante. Olá, este é o Ucrânia Hoje, eu sou Solomia Dolik com os últimos eventos. Trump está chocado com os sucessos da Ucrânia. Há pânico no Kremlin. Washington subitamente apoia Kiev. O mapa político mundial estremece novamente. Segundo o Financial Times, o Kremlin vê o que mais temia: uma nova guinada de Washington para a Ucrânia. E essa mudança, segundo autoridades russas, já causa irritação aberta e reações nervosas em Moscou. O chanceler russo Sergei Lavrov disse que os Estados Unidos estariam deixando o papel de mediador objetivo e não agem mais no formato habitual do Kremlin. Os Estados Unidos estariam recuando do papel de mediador objetivo. Lavrov acrescentou que Moscou acredita que Washington está mudando sua abordagem à guerra. Mas o verdadeiro choque no Kremlin foi causado por outra coisa. Segundo o Financial Times, no G7, Donald Trump ficou impressionado e encantado com os ataques ucranianos de longo alcance em território russo. Na verdade, o que antes Washington via com cautela, agora provoca uma reação completamente diferente. E isso não é tudo. Na mesma cúpula, Trump, segundo fontes, concordou em endurecer as sanções contra o setor de energia russo. Um passo que Moscou já chama de extremamente sensível. Enquanto isso, o Kremlin começou a admitir: as esperanças no papel do Simua como mediador honesto estão desaparecendo. Lavrov afirmou categoricamente que Moscou não conta mais com Washington para desempenhar esse papel. E enquanto a Rússia se preocupa, uma mudança ainda mais importante ocorre nos Estados Unidos. Segundo o Financial Times, a avaliação da guerra em Washington está mudando gradualmente. Se antes alguns funcionários achavam que a Rússia tinha vantagem, agora há dúvidas crescentes sobre sua capacidade de atingir seus objetivos. E é aqui que surge o detalhe crucial que chocou a muitos. Autoridades ucranianas relatam um otimismo cauteloso, mas claro, sobre o aumento do apoio dos Estados Unidos. Trata-se de possíveis entregas de mísseis Patriot e até do início de sua produção licenciada na Europa e na Ucrânia. Segundo um oficial ucraniano, num jantar, Trump disse a Volodymyr Zelensky que ficou impressionado com os recentes resultados militares da Ucrânia. E após a reunião, Zelensky afirmou: pela primeira vez, o lado americano reagiu positivamente à possibilidade de licenciar mísseis para os sistemas Patriot. No fim das contas, a situação parece uma mudança geopolítica brusca. Aliados europeus já dizem: a mudança na retórica de Washington pode abrir uma nova fase de apoio à Ucrânia e maior pressão sobre Moscou. E se essas tendências realmente se consolidarem, pode significar uma coisa: o jogo em torno da Ucrânia entra numa nova fase, bem mais dura, onde os Estados Unidos não parecem mais meros observadores. Continuamos acompanhando, e ao que parece, o mais interessante está apenas começando. Ultimamente, Donald Trump tem reconhecido publicamente cada vez mais a capacidade da Ucrânia de conter a ofensiva russa. Nos Estados Unidos, surgiu uma declaração que já circula na mídia mundial e gera novas discussões sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu publicamente: os militares ucranianos demonstram resiliência no fronte e continuam contendo um adversário bem mais poderoso. O presidente americano ressaltou que, apesar da vantagem numérica da Rússia, a situação no campo de batalha não parece tão clara quanto se dizia antes. A Rússia é um país grande com forças armadas enormes, muito maiores, como sabem, mas eles, os ucranianos, estão indo bem. Eles estão resistindo. Segundo Trump, o exército ucraniano tem um apoio sério na forma de armamento moderno, especialmente de fabricação americana. Trump também destacou a capacidade de combate das forças ucranianas, afirmando que estão se saindo muito bem em meio a uma guerra total.
Na verdade, essa declaração foi mais um sinal de que Washington reconhece publicamente cada vez mais a capacidade da Ucrânia de manter o fronte apesar da pressão russa. E isso ocorre em meio ao fato de que, ultimamente, Donald Trump fala da Ucrânia de forma mais positiva e contida, em tom de apoio, reconhecendo sua capacidade de resistir à ofensiva russa. Urgente, um grande avanço em Berlim. A OTAN fala abertamente sobre a vitória da Ucrânia. O Kremlin está preso em suas próprias ilusões. O secretário-geral da aliança, Mark Rutte, declara com firmeza: a Rússia não está atingindo seus objetivos no campo de batalha. Trago esta notícia sensacional: 60 bilhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia em 2025. Isso é apenas o começo. Cidades ucranianas são protegidas por defesa aérea moderna. Drones e munições de longo alcance já estão em ação. Os Estados Unidos estão na mira de um jogo diplomático. Rutte conduz uma estratégia refinada com Trump, um equilíbrio complexo entre retórica e interesses estratégicos. A diplomacia pessoal está salvando a Ucrânia. O objetivo principal permanece: a vitória da Ucrânia e a contenção do agressor. Aos primeiros detalhes chocantes a seguir, a OTAN agora fala sem hesitar na vitória da Ucrânia e até conquista vantagens para Kiev com as próprias mãos. Após mais uma reunião do Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia no formato Ramstein, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, fez uma declaração clara: o Kremlin não está atingindo seus objetivos no campo de batalha. Falando em uma coletiva de imprensa em Berlim, ele enfatizou: as tropas russas enfrentam sérias dificuldades. Apesar da pressão constante e das tentativas de ofensiva, o exército de ocupação não demonstra sucessos estratégicos. No entanto, segundo Rutte, os aliados devem continuar a reforçar o apoio à Ucrânia, pois a guerra segue ininterrupta e não deixa espaço para pausas. Não podemos perder a Ucrânia de vista, destacou o secretário-geral da OTAN, pois, paralelamente, o mundo enfrenta uma série de outros desafios de segurança. Mas a agressão russa continua sendo uma das principais ameaças à estabilidade europeia. Ele ressaltou separadamente: a Rússia continua com ataques massivos, atingindo cidades e infraestruturas ucranianas praticamente o tempo todo, dia e noite. É por isso que a questão do apoio à Ucrânia permanece no topo da agenda internacional. Durante a reunião no formato Ramstein, os aliados confirmaram seus compromissos financeiros. Em 2025, prometeram fornecer à Ucrânia cerca de 60 bilhões de dólares em ajuda militar. Não se trata apenas de volume, mas também da qualidade do apoio. Entre as prioridades está o reforço dos sistemas de defesa aérea, que permitem proteger as cidades ucranianas de ataques de mísseis e drones. Também em foco está o desenvolvimento de tecnologias de drones que desempenham um papel cada vez mais importante no campo de batalha moderno. Destaque especial para o fornecimento de munições de longo alcance que permitem às forças ucranianas atingir alvos na retaguarda inimiga e enfraquecer seu potencial militar. A OTAN enfatiza: o apoio à Ucrânia não é apenas uma questão de solidariedade, mas um investimento na segurança de toda a Europa. E enquanto a guerra durar, os aliados estão determinados a manter a unidade e continuar a ajuda pelo tempo que for necessário. No entanto, nos bastidores da diplomacia, a situação parece bem mais complexa. Segundo o político, citando fontes internas, Mark Rutte é forçado a jogar um jogo político delicado em sua relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Não se trata apenas de diplomacia, mas de manter o apoio fundamental dos Estados Unidos à Ucrânia. Segundo fontes, o secretário-geral da OTAN usa deliberadamente uma retórica suave e até elogios públicos ao líder americano. E faz isso com um único objetivo: evitar o corte da ajuda militar à Ucrânia. Dentro da aliança, tais medidas provocaram uma reação mista. Anteriormente, a mídia ocidental relatou a insatisfação de alguns aliados da OTAN com as declarações elogiosas de Rutte sobre as decisões de Trump. No entanto, como explicam fontes internas, esta estratégia tem um cálculo claro. A capacidade da OTAN de ajudar a Ucrânia depende diretamente da posição de Washington e, portanto, de quão eficazmente o secretário-geral conseguirá encontrar uma linguagem comum com Donald Trump. Se isso significa que os Estados Unidos continuarão a fornecer armas e a partilhar informações, então essa tática é justificada. Na verdade, trata-se de um equilíbrio complexo entre a retórica política e os interesses estratégicos.
O próprio Mark Rutte, segundo fontes, acredita que mesmo a lisonja pública é um preço pequeno a pagar se ajudar a manter o apoio à Ucrânia na guerra. Afinal, o objetivo principal permanece inalterado: garantir as condições para a vitória da Ucrânia e deter novas agressões russas. E a lógica principal, explicada pelas fontes citando o político, é: o foco está no que é melhor para a Ucrânia. Se isso significa que os Estados Unidos continuarão a vender armas à Ucrânia e a partilhar informações, ele está a tomar as decisões certas. Diplomacia no limite da psicologia. Seguindo essa lógica, o objetivo principal de Rutte não é o confronto, mas manter os Estados Unidos no sistema de apoio à Ucrânia através do contato pessoal com Trump. Fontes internas descrevem isto como uma abordagem pragmática: menos pressão, mais comunicação pessoal e a manutenção do acesso da Ucrânia a armamento e informações. A Ucrânia está no centro de todo o jogo. O artigo sublinha que, para o secretário-geral da OTAN, o principal é precisamente o resultado para a Ucrânia. Isso alivia parte da pressão? E se isso significa a continuação do apoio à Ucrânia, é a decisão certa. Quem realmente ganha neste jogo? Paralelamente, os círculos políticos ocidentais discutem o contexto mais amplo, o papel dos Estados Unidos na guerra, a unidade da Europa e a estabilidade do fornecimento de armas à Ucrânia. E neste cenário surge outro ponto importante. O apoio público à Ucrânia nos Estados Unidos e na Europa continua significativo, apesar das controvérsias políticas. O que é que isto significa na realidade? Na verdade, trata-se de um sistema diplomático complexo. A OTAN tenta manter a unidade, utiliza canais de influência pessoal e o objetivo principal é não perder o apoio à Ucrânia. E a questão principal: poderá a diplomacia pessoal tornar-se um fator-chave na decisão do destino da ajuda militar à Ucrânia? A resposta parece estar a ser formada agora mesmo nos bastidores da OTAN e de Washington. Recorde-se que tudo isto aconteceu após uma reunião escandalosa. Trump explodiu contra a OTAN. Acusações ruidosas e insinuações de vingança. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou duramente os aliados da OTAN durante uma reunião à porta fechada. O seu interlocutor foi o secretário-geral da aliança, Mark Rutte, e o que deveriam ser negociações de rotina transformou-se numa verdadeira explosão política. Segundo fontes, o clima estava extremamente tenso. Tudo desandou. A conversa não passou de uma enxurrada de insultos. Além disso, Trump, segundo informantes, teria ameaçado fazer qualquer coisa. A principal queixa é o Irã. O motivo da revolta é a falta de apoio europeu aos Estados Unidos no conflito com o Irã. Trump deixou claro: os aliados não corresponderam às expectativas, e isso pode ter consequências. Segundo fontes, ele até cogita represálias, quer ações concretas dos parceiros e exige a reabertura imediata do Estreito de Hormuz. Mas um porta-voz da Casa Branca disse que o presidente não fez exigências à aliança na conversa com Rutte. Após a reunião, uma explosão nas redes sociais, Trump não se conteve. A OTAN não estava lá quando precisamos e não estará se precisarmos de novo. Lembram da Groenlândia? Aquele pedaço de gelo enorme e mal administrado. Nenhuma dessas pessoas entendeu nada até serem pressionadas. Mas a OTAN responde. A porta-voz da aliança, Alison Hart, discorda totalmente das avaliações negativas. Ela afirmou que a reunião foi muito franca e, ao mesmo tempo, construtiva. Mas dá para chamar de construtiva uma conversa cheia de ameaças? O jogo de negociações entre Washington e Moscou entra em uma nova fase. Os Estados Unidos estão acuando a Rússia, onde qualquer decisão terá consequências políticas. Trump promove ativamente sua própria agenda e o Kremlin é forçado a reagir. Será que o equilíbrio de poder entre a Casa Branca e Moscou está mesmo mudando? Veremos a seguir. Trump atrai Putin para negociar nos Estados Unidos e isso pode ser uma armadilha sem saída para o Kremlin. Donald Trump apoia a ideia de uma reunião trilateral com Zelensky, Putin e os Estados Unidos em solo americano. A ideia é simples e dura. Ou Putin negocia sob pressão de Washington, ou mostra ao mundo que está fugindo do diálogo. O Kremlin está em um beco sem saída. Antes era fácil inventar desculpas, o formato errado, o lugar errado, a hora errada. Mas agora é diferente. Com os Estados Unidos e o próprio Trump na iniciativa, qualquer recusa parece uma fuga política. Zelensky reforça diretamente essa pressão. O formato nos Estados Unidos sob Trump não é mais apenas uma negociação. É um palco público para o mundo inteiro.
Se aceitar, terá que responder pela guerra. Se recusar, a fuga ficará clara para todos. Se Moscou recusar essa chance, a situação pode mudar para um nível de pressão ainda maior. E então, o problema do Kremlin não será mais o local ou o formato da reunião. Terão que responder por não quererem um fim para a guerra, que custa cada vez mais caro à própria Rússia. E esse é um nível de desconforto totalmente diferente. O Kremlin construiu por anos a imagem de um forte ator geopolítico que dita as regras aos outros. Mas agora a situação corre o risco de se tornar uma piada política. Sempre que surge a chance de sentar à mesa de negociações, o lado russo encontra um novo motivo para ficar o mais longe possível dessa mesa. E quanto mais isso acontece, mais alto o mundo pergunta: quem realmente tem medo das negociações? Ainda mais que esta já não é a primeira tentativa de levar o Kremlin à mesa de negociações. Anteriormente, Volodymyr Zelensky propôs um encontro com Putin à margem da cúpula do G7, com a participação das principais democracias do mundo. Parecia que, para alguém que fala há anos sobre sua prontidão para a paz e o diálogo, seria uma ótima chance de provar suas palavras, mas o resultado foi previsível. O líder russo recusou-se a participar. Basta surgir uma plataforma real para negociações e o Kremlin encontra instantaneamente novos motivos para não comparecer. Primeiro, a relutância em se encontrar com Zelensky, depois a falta de interesse no formato G7. Agora, uma nova proposta está na mesa, um encontro nos Estados Unidos com a participação de Donald Trump. E cada vez mais se tem a impressão de que o problema para Moscou não é o local das negociações, nem mesmo o seu formato. Pois quanto mais dura esse jogo diplomático de esconde-esconde, mais alto soa a pergunta incômoda. Se o Kremlin realmente quer a paz, por que seu líder evita tão persistentemente uma conversa pessoal? O homem que gosta de exibir a imagem de um jogador geopolítico destemido não consegue, há vários anos, encontrar tempo para um encontro que supostamente deveria aproximar o fim da guerra. E se Putin recusar também o formato americano promovido por Zelensky e Trump, será muito mais difícil se justificar, pois cedo ou tarde o mundo pode chegar a uma conclusão simples. Talvez não sejam Kiev nem o Ocidente que fogem das negociações, já que o recordista em evitar encontros de paz está justamente no Kremlin. Anteriormente, Zelensky já havia enviado um sinal diplomático direto a Putin, uma carta pública aberta propondo o fim da guerra e um encontro pessoal. Não foi apenas um gesto político, mas uma tentativa de elevar a conversa ao nível de um desafio direto, ou o diálogo, ou a confirmação definitiva da relutância do Kremlin em mantê-lo. Foi dada uma ênfase especial ao fato de que a Ucrânia não quer uma guerra sem fim e vê uma chance real de terminá-la. Zelensky afirmou diretamente que a maioria dos russos também poderia apoiar a ideia de encerrar as hostilidades e que recusar esse caminho é uma continuação deliberada da escalada, que já ultrapassou em muito as expectativas iniciais do Kremlin. Na verdade, foi um apelo para sair da guerra que soou como um aviso político. É importante que o formato das negociações nesta carta tenha sido imediatamente levado para fora da Ucrânia e da Rússia. Como possíveis locais, foram mencionadas nações neutras, incluindo a Suíça, a Turquia ou estados do Oriente Médio. A Ucrânia também declarou prontidão para considerar uma cessação temporária das hostilidades em caso de diálogo real, envolvendo os Estados Unidos e a Europa no processo. Assim, esta carta tornou-se mais uma etapa de pressão diplomática, uma tentativa de transferir a guerra do campo de batalha para o plano da responsabilidade política direta. E se novos formatos de negociação com a participação dos Estados Unidos estão sendo discutidos hoje, este passo parece um sinal preliminar. Kiev tenta consistentemente atrair o Kremlin para um diálogo direto, variando o nível e a escala da pressão. Não se pode ignorar a história de Roman Abramovich, que visitou Zelensky secretamente para negociações privadas. A ironia é que os canais de negociação às vezes se mostram mais ativos que os oficiais. E enquanto a TV russa fala de uma vertical monolítica, na realidade ela já parece uma rede de cabos soltos, buscando onde se conectar para não ficar sem energia. E entre esses cabos surgem pessoas do círculo íntimo das elites russas, que preferem falar não pelo Kremlin, mas por fora dele. A situação é bem curiosa. Oficialmente, nada de negociações, nada de concessões. Nós ditamos as regras. Extraoficialmente, empresários mediadores batem em várias portas, buscando uma brecha para acordos. O tema das negociações já superou a diplomacia comum e virou um teste político de prontidão para a responsabilidade. Os Estados Unidos, via um possível formato com Trump, estão elevando as apostas ao máximo.
Ou Putin aceita uma conversa pública sobre a guerra, ou o mundo verá sua recusa como uma fuga deliberada do diálogo. Nesse cenário, cada nova iniciativa do G7 e a plataforma americana reduz o espaço de manobra, deixando o Kremlin com menos termos neutros e mais perguntas incômodas sem resposta. E o que você acha desses acontecimentos? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e fique por dentro das principais notícias. Vem muito mais. Então nos vemos na próxima reportagem.